tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu espero que todos vocês estejam muito bem na casa de cada um. E eu quero dar as boas-vindas a mais uma aulinha da EBD, nesse dia que é um dia tão especial, que é o domingo, e que é considerado o dia do Senhor. O tema da nossa lição de hoje é uma história de bondade, e a lição que nós vamos estudar é a de número 3. O versículo que nós vamos memorizar e guardar no nosso coração e na nossa mente se encontra em Salmos, capítulo 103, versículo 8. A gente vai ficar só com um trechinho dele, muito fácil de memorizar e de gravar, que diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso. E de fato ele é bondoso, misericordioso. Ele é um Deus amável, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus muito grandioso. Bem, a Bíblia, ela nos fala um pouco de um povo que recebeu, que obteve misericórdia do Senhor. Porém, na lição de hoje a gente vai ver que não foi só esse povo que recebeu e obteve a misericórdia do Senhor, não. Um homem também, um profeta, também recebeu do Senhor. A historinha de hoje que a tia vai contar para vocês, ela se encontra lá no livro de Jonas, no Antigo Testamento. Peguem a Bíblia de vocês para acompanhar. E livro de Jonas, a tia já deu a cola de quem é esse homem, né? De quem é esse profeta. Bem, o profeta que nós vamos aprender hoje, que nós vamos estudar hoje juntos, é Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para levar do evangelho e das boas novas para um povo. Esse povo é conhecido como os ninivitas, da cidade de Nínive. Bem, o Senhor chamou Jonas para falar com esse povo, para que se arrependesse dos seus pecados, para que deixassem de fazer coisas que não agradavam ao Senhor, que eram coisas erradas diante dos olhos do Senhor. E o que vocês acham que aconteceu? Jonas obedeceu a voz do Senhor e foi para Nínive, como o Senhor havia ordenado? Infelizmente, quando a gente lê a historinha de Jonas, a gente vê que não foi bem assim que aconteceu. Jonas, quando Deus falou com ele: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue aos ninivitas. Jonas ficou com medo e Jonas não quis ir para lá porque ele não queria sair da sua zona de conforto, já que era um lugar distante de onde ele estava, e aí ele não foi. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele pegar um barco que ia para Nínive, ele viu um barco que ia para um outro lugar completamente diferente e distante de Nínive. O nome desse lugar era Tarsis. E aí aconteceu uma coisa nesse meio tempo que eu preciso contar para vocês. Quando Jonas entrou no barco, indo para Tarsis, achando que estava se escondendo e que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo, no meio disso tudo aconteceu uma tempestade. Jonas entrou no barco, ele que ia para Tarsis, deitou no barco, descansou, dormiu, achando que estava tudo tranquilo e que Deus não estava vendo nada do que ele estava fazendo e nem que ele estava desobedecendo, mas não adianta se esconder do Senhor. Quando o Senhor tem um plano para as nossas vidas, às vezes Deus fala para a gente fazer uma coisa e aí a gente vira e faz outra coisa. A gente não quer seguir aquilo que Deus falou. Mas sabe o que acontece? A gente tá aqui e segue o que a gente quer. Deus faz assim, ó, com os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos e faz com que mesmo a gente tentando sair daquele caminho que Deus tinha planejado para nós, a gente volte para esse caminho. Só que algumas coisas acontecem nesse meio tempo, é uma consequência daquilo que a gente faz. Bem, quando Jonas pegou o barco e ele estava dormindo, começou a acontecer uma tempestade muito forte. E as pessoas que estavam naquele barco ficaram muito assustadas com aquela tempestade. E aí eles ficaram se perguntando um para o outro, com medo do que pudesse acontecer com cada um deles.
E aí eles se lembraram que Jonas estava no barco e mandaram chamar Jonas. Mandaram chamar Jonas e perguntaram logo o que Jonas havia feito. E aí Jonas sabia do que ele havia feito. Ele sabia que ele estava em desobediência. Ele sabia que ele estava indo para um lugar que Deus não havia mandado ele ir. Lembra? A tia falou que Deus havia falado que era para ele ir para Nínive e ele resolveu ir para Tarsis, um outro lugar. Então ele estava em desobediência. Bem, quando aqueles homens ouviram aquilo e Jonas viu que aquela tempestade era algo que o Senhor estava fazendo em decorrência do pecado de desobediência dele, ele falou para aqueles homens assim: me jogue para fora do barco. Só que aqueles homens, eles ficaram com medo, né, de jogar Jonas para fora do barco. Só que assim eles fizeram. Jonas sabia que assim que ele fosse jogado para fora do barco, aquela tempestade ia se dissipar, ia ir embora, ia diminuir. E assim eles fizeram. Aqueles homens pegaram Jonas, jogaram ele para fora do barco e a tempestade foi passando. Só que olha onde Jonas foi parar, em alto mar. Só que sabe o que aconteceu? Um grande peixe, um grandioso peixe, engoliu Jonas. E aí Jonas ficou na barriga daquele grande peixe por muito tempo. 3 dias, 3 noites inteiro, estava vivo na barriga daquele grande peixe. Porém, ele estava em desobediência. E aquilo que estava acontecendo era por conta da desobediência de Jonas. Bom, quando Jonas foi parar na barriga daquele grande peixe, que ele começou a lembrar daquilo que Deus havia mandado ele fazer, ele se arrependeu. E aí, se a gente pegar o livro de Jonas, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, e passar para o capítulo 2, a gente vai ver a oração que Jonas fez. Uma oração muito bonita de arrependimento. Bem, aqui, logo nos primeiros versículos, fala como Jonas começa a oração dele. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu no ventre do abismo. O Senhor, ele sempre responde. No ventre do abismo, lá dentro do abismo, Jonas gritou. Ele fala na oração: eu gritei e tu ouviste a minha voz. O Senhor, ele nos ouve. O Senhor, ele cuida de nós. E aí, mais à frente, Jonas, lá no capítulo 7, vai falar que Jonas, ele descreve assim na oração dele: quando dentro de mim eu ficava angustiado, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei daquilo que pudesse me trazer a memória, que era o Senhor. Ele obteve esperança no Senhor, porque ele sabia que o Senhor poderia ser um socorro bem presente no dia daquela angústia. E assim, o Senhor ouviu a oração de Jonas. E Jonas saiu de dentro da barriga do peixe. E ele resolveu obedecer à voz do Senhor, que o Senhor havia falado com ele lá no início, e ele resolveu desobedecer. Quando Jonas saiu de dentro da barriga daquele grande peixe, ele resolveu ir até a grande cidade de Nínive e pregar para o povo. Ele resolveu falar do evangelho para aquele povo. Só que Nínive era uma cidade muito grande. E aí, para você ir de uma ponta de Nínive até a outra ponta de Nínive, levavam 3 dias a pé. Mas ainda assim Jonas fez. Foi caminhando de pouquinho em pouquinho depois daquilo que aconteceu e pregando da palavra para aquele povo que, não queria saber do Senhor, só queria saber de desobedecer, só queria saber de fazer coisas ruins, não queria ouvir a voz de Deus, não queria amar o Senhor e não queria obedecer ao Senhor. Bem, o Senhor, ele teve misericórdia daquele povo, mesmo sabendo que aquele povo estava fazendo muitas coisas que eram erradas. O Senhor resolveu converter e mexer no coração daquele povo para que eles ouvissem a voz do Senhor através de Jonas, que foi um instrumento usado por Deus para falar do Senhor para aquele povo. Aquele povo ouviu o que Jonas falava. Jonas pedia para o povo se arrepender nas suas pregações, né? Quando ele falava com aquele povo. E ainda mais, na palavra de Deus diz que à medida que Jonas ia pregando arrependimento, ele ainda falava assim:
Nínive será destruída em 40 dias. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Só que o povo ouviu a voz de Jonas, ouviu a voz do Senhor e resolveu converter o seu coração. O Senhor teve misericórdia daquele povo e foi um Deus bondoso, um Deus misericordioso para aquele povo. E aí aquele povo resolveu servir ao Senhor, deixar de fazer coisas erradas e seguir o caminho que o Senhor queria que eles seguissem, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, cumprindo com os mandamentos do Senhor. E assim Nínive foi uma cidade que conheceu ao Senhor e se arrependeu dos seus pecados. Mas olha só o que foi que aconteceu para que o evangelho chegasse até aquele povo. O Senhor precisou ter misericórdia e também precisou acontecer isso com Jonas, até porque ele desobedeceu, né? E o que nós tiramos de lição disso é que nós devemos ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e não fugir de quando Deus nos chama, porque não adianta fugir. O Senhor, Ele está com os seus olhos atentos a tudo que acontece aqui com a gente. Quando a gente pensa que a gente está se escondendo de alguma coisa, não adianta. A gente pode se esconder do papai, da mamãe, do titio, da titia, mas de Deus a gente não se esconde. E não adianta fugir dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, que eles vão se cumprir. Pode demorar, mas vão se cumprir da maneira como Deus quer que se cumpra. E outra coisa que nós podemos tirar de lição é que Jonas, ele foi um mensageiro, certo? Da palavra do Senhor, assim como nós também devemos ser mensageiros da palavra do Senhor. Vocês devem compartilhar das boas novas do Senhor, do Evangelho do Senhor, para os vizinhos de vocês, para os amiguinhos da escola. Vamos fazer um combinado? Até mesmo através desses vídeos que vocês têm assistido a cada domingo. Vocês podem enviar esses vídeos com essas histórias para os primos, para os amigos, para os tios, para a mamãe, para o papai, para todas as pessoas verem e conhecerem como é bom servir ao Senhor. Combinado? Vocês falem aí para os amigos de vocês e eu também vou falar aqui para os meus amigos de como é bom servir ao Senhor e como é bom amar o Senhor. Esse Deus que é um Deus tão bondoso, um Deus que nos traz nos dá tantos benefícios, a casa onde nós moramos, a comida que nós comemos, a roupa que nós vestimos, a igreja que nós pertencemos, a família que nós temos. Tudo isso são bênçãos que o Senhor nos dá. Os presentes que nós ganhamos do Senhor, dos nossos pais, são presentes dados pelo Senhor também. Então o Senhor, Ele tem cuidado de nós a cada momento e nós devemos ser muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Olha que história maravilhosa de bondade e de misericórdia que nós assistimos hoje, não é mesmo? Que nós aprendemos hoje. E que nós possamos aplicar isso no nosso coração e aprender como Jonas, não a ser desobediente, mas a falar do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada porque a cada domingo o Senhor tem nos ensinado coisas novas, histórias novas. Obrigada porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos que nós nem merecemos. Obrigada pela salvação. Obrigada porque o Senhor tem sido conosco a cada dia. Te pedimos para que o Senhor alcance, assim como o Senhor alcançou os ninivitas, que o Senhor também possa alcançar o coração de todo mundo, já que o Senhor ama o povo, o Senhor ama as pessoas, que o Senhor possa ter misericórdia da vida de cada uma delas e que o Senhor possa converter os seus corações para que elas possam amar ao Senhor e servir ao Senhor. Continue nos dando um domingo tranquilo, um domingo de paz. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.